Doutor Sandro Gonçalves. Vamos reagir. Matéria do Conexão Política. Futura, tá? 43% desaprova a gestão do governo Lula, 32% aprova, tá? O efeito é grave, né? O Lula tá sem popularidade, tá sem moral. A avaliação negativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva superou a positiva em mais de 10 pontos percentuais pela primeira vez. De acordo com o levantamento, 43% dos entrevistados consideram o trabalho de Lula ruim ou péssimo, enquanto 32,4% o avaliam como ótimo ou bom. E o seu comentário? Mas enfim, vamos falar da saúde também do Lula, né? O Lula vai ter que passar por uma nova... Doutor Sandro Gonçalves começa falando da avaliação do governo Lula, né? E aqui, ó, 43% dos entrevistados consideram o trabalho de Lula ruim ou péssimo. Então a reprovação tá alta, né? Enquanto 32% avaliam como ótimo ou bom, né? Outros 25% consideram o governo regular, 1,6% não souberam informar. Mano, Walter, tu tá em qual grupo desse aqui, mano, Walter? Cara, eu tô no grupo que tá descontente, né? Porque os preços só aumentam, né, cara? Ruim ou péssimo? Ruim ou péssimo. Tu tá com medo de falar, né? Não, eu tô nessa minoria aí. E quem tá em casa aí, cara? Quem tá em casa, fala pra mim. Se você acha que o governo é ruim ou péssimo, digita 1, né? Se você tá satisfeito, digita 2, né? E aí nós já vamos aqui dividir a nossa audiência, né? Não vamos dividir para vocês brigarem, né? Mas aí cada um, né, vai dizer aí, tô com o Lula, tô satisfeito com o governo, e a parte que não tá satisfeita vai digitar 1, né? Quem tá satisfeito, digita 2. Mano, volta, tu digita 1 ou 2? Eu digito 1, eu falei minoria, só que, pô, não tô ruim de conta, porque eu confundi ali, 43 eu tô com a maioria, desculpa, rapaziada. A maioria da rapaziada, inclusive, tá digitando 1. Então, a rapaziada também tá descontente aí com os acontecimentos do governo, né? Então, que reflete, né? Então, fizemos aqui uma pesquisa rápida, né? Nossa audiência aí. Eu não vi nenhum 2. Vi um 2 aqui agora. Pô, mas eu não tô conseguindo ler porque tá muito rápido. Deixa eu mostrar pra quem tá em casa, ó. Olha lá, ó. É um monte de 1, né? Aí, ó. Um monte de 1. Então, quem tá em casa aí, tá digitando 1. Então, se a pesquisa fosse aqui, eu não teria 43, não, né? Teria muito mais. Mas muito mais. É isso, né? A internet é feita de bolha, né? De nichos, e pode ser que a nossa audiência, né, predomine, né? Contrário ao governo Lula. Mas vamos continuar aqui o nosso react. O estado de saúde dele não tá nada bem, tá? Então, ao ponto dele ter que passar por uma nova cirurgia, é porque a coisa se complica. Só que é muito estranho, cara, tá muito, mas muito esquisito isso, tá? Porque assim, a imprensa não dá uma ampla repercussão nisso, o cara tá na UTI, né? Eles não querem passar a imagem de debilidade. E outra, levantar o argumento, não autorizaram o Alckmin a ser presidente. Por quê? O que eles estão com medo? Quem tá governando o Brasil? Porque o Lula não tem condições. Falar que o Lula tá governando o Brasil é rir da cara do brasileiro, né? Tem vídeos, tem um vídeo que tá circulando na internet de um cara falando, poxa, eu tenho 40 e poucos anos, fiz uma cirurgia na cabeça, né? Saí meio abobado quase uma semana dali de dentro, né? Não dá pra você sair no outro dia e já ir jogar bola. Sair pra governar um país, igual eles estão falando que o Lula tá fazendo. Então a coisa é meio patética aí, o discurso. Matéria do Estadão. Lula vai passar por novo procedimento médico para impedir sangramento no cérebro, ou seja, já passou por cirurgia, já foi muito estranho, porque tem sírio-libanês em Brasília. O caso era uma urgência urgentíssima, ou seja, não tem o que falar, era urgente, certo? Então, em vez de correr e operar o cara no sírio-libanês em Brasília, pega o Lula, enfia num avião que dá pressão na cabeça, o cara com sangue no cérebro, vai encarar a pressão na cabeça, leva para São Paulo, não tem filmagem, não tem foto, não tem nada, né, da mídia. E aí, manda o cara pra lá. Faz cirurgia. E aí, não, o Alckmin não vai assumir porque o Lula tá muito bem. Tá, passa um dia depois, não, o Lula tem que fazer uma nova cirurgia porque não deu certo. Ainda tá com sangramento. Mas tá bem. Tem coisa errada nessa história, né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva... Bom, doutor Sandro Gonçalves aí, né, cara, levanta a suspeita, né, das informações passadas pra sociedade, né? E os questionamentos dele parecem bem razoável, né? Eu te lembro que quando o Lula caiu, nós reagimos ao vídeo, né, quando ele se machucou e depois apareceu uma imagem dele com um ponto na nuca. Trouxeram 3 médicos de São Paulo para cá, né, e o médico pessoal do presidente, né? Então
Ele falou que não poderia viajar, ele não foi para a reunião dos BRICS, né? Que o Mano Walter acabou de falar agora há pouco. Então, assim, sempre vão ficar, né, questões se a informação for mal passada, né, para a sociedade. E, de fato, né, tendo hospitais e redes, né, de hospitais aqui, por que não atendeu em Brasília, né? Se não tem estrutura de hospital na capital do país, né, deixa aí um questionamento também, né, sobre a capacidade do Brasil, né? Agora, será que temos motivos para ficar levantando suspeitas, né, sobre o real quadro de saúde do Lula? Aí, cara, para muita gente vai ser teoria da conspiração. Eu prefiro, né, cara, agir, né, com as informações que estão passadas. Da mesma forma, né, quando o Mano Walter citou do Bolsonaro. Pô, o Bolsonaro tomou uma facada, abriu a barriga, tem ponto de cima e embaixo, e tem gente ainda, só porque não gosta do Bolsonaro, né, dizendo que aquilo é fake, né? Aí eu me sinto mal, né, cara? Eu não concordava, né, com essas teses, né? Me sinto mal de ficar dizendo que a cirurgia do Lula é fake, né? Mas é possível. É possível, lógico que é possível, tudo é possível, né? Falam até que tem dublê, falam que tem um monte de coisa, né? Falam até que o Lula já morreu, cara. Já ouviu essa? Lula já morreu. Não é o Elvis não morreu, não. É o Lula já morreu. A gente tem de tudo, né, cara? E o que a gente acredita agora, né? Fala. Hoje em dia a tecnologia, principalmente com as máscaras ali, né, de Hollywood e tal, é bem difundido aí, bem falado. Falaram que o Lula morreu, falaram, inclusive, eu vi um camarada na internet falando que o sósia, o dublê, né, do Lula também havia morrido, né, que ele dá o nome lá pro camarada. Então, assim, existem várias teorias, mas fato é que o presidente precisou passar por uma cirurgia e vai passar por outra cirurgia, né, para não ter complicações. E a mesma coisa o Bolsonaro. O Bolsonaro também sofreu um atentado e passou por uma cirurgia, não tem como negar isso. Agora, dublê ou não, passou por uma cirurgia. O que é curioso, cara, a gente vê setor da imprensa, né? Quando o Bolsonaro fazia algum procedimento, diziam que o Bolsonaro estava fugindo dos compromissos, né? Aí agora, quando é o Lula, tem que ter mais respeito com a saúde do presidente e tal. Então, conhecedor disso, eu não quero fazer parte desse tipo de coisa, né, cara? Então, assim, naturalmente o canal tem uma identificação muito mais, né, total de direita, né? Então, entre um e outro, né, apesar, né, dos pesares que eu já explanei para você várias vezes em relação ao Bolsonaro, né, entre um líder, né, entre um governo ou outro, né, temos mais identificação, né, com o governo que não seja de esquerda, né? Apesar de eu respeitar, de eu ter amigos de esquerda, tudo isso é questões de princípio, questões de valores, né? Eles pensam diferente, eles pensam fielmente que o melhor modelo é aquele que eles acreditam, e eu entendo fielmente que o melhor modelo é o que eu acredito, né? Então, é isso. Agora, então, quem é de direita, né, ou quem votou no Bolsonaro ou vota no Bolsonaro, se é a doença do Bolsonaro, nós vamos tratar de um jeito. Se é a do Lula, vamos tratar de outro. Então, eu não gosto disso aí. O cara tá doente? Então, o cara tá sofrendo? Vamos tratar, né, da possibilidade políticas, né, com a morte dele ou com o quadro de saúde dele instável. Com muita naturalidade, né? Sem amor e sem ódio, né? Sem tomara que morra, não, né? Da mesma forma que com o Bolsonaro não era isso, né? Agora, eu preciso te lembrar que lá nos Estados Unidos, o Biden, né, também já continuou como presidente, mesmo sem ter condições clínicas, né? O cara é senil, pô, o cara é totalmente desconexo, né? E ele continua como presidente, né? Então, aqui no Brasil, me parece que pode ir para o mesmo rumo, ainda que o Lula tenha sequelas, né? Foi assim lá, por que não assim cá? Agora, o doutor Sandro Gonçalves vai contar para a gente agora, né? Conforme matéria do Estadão, e compartilha a tela aí, mano, volta. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai passar por um novo procedimento hoje,
Dia 12, né? Quinta-feira. Então vamos ouvir. Vai passar por um novo procedimento médico na quinta-feira para impedir o fluxo de sangue em uma região do cérebro. Ou seja, ainda está dando hemorragia cerebral, derrame cerebral. A intervenção busca impedir novos sangramentos, como o que obrigou ele a ser internado em São Paulo desde segunda-feira. O presidente vai passar por um procedimento endovascular. Segundo os médicos que acompanham o presidente, a intervenção faz parte da programação terapêutica. Ou seja, cara, dá a entender que não tá tão tranquilo assim. Né? Dá a entender que, sei lá, né? Tá tão bom assim para passar por uma nova cirurgia. Olha só aqui, ó. Sobre informação confirmada. Falou sobre o caso, né? O que os porta-vozes do Lula falou aqui, né? Sobre informação confirmada pelo Hospital Sírio-Libanês, quem trouxe em primeira mão foi a jornalista Mônica Bergamo, depois confirmada também pela nossa editora Isabela Causolari, de um novo procedimento a que Lula será submetido. Na segunda-feira, retomando aqui, quem não lembra das informações, Lula foi submetido a um procedimento para tirar uma hemorragia que tinha apresentado na cabeça, do lado da frente da cabeça, não atrás. É impressionante como que eles falam, assim, para começo de conversa, foi do lado da frente da cabeça. A cirurgia do Lula, dos pontos que ele levou, porque ele caiu, bateu a cabeça, foi atrás. Mas assim, eles estão falando numa vibe, numa tranquilidade, para não alarmar a galera da esquerda de forma alguma. Em outubro, ele escorregou, bateu a cabeça no banheiro, enquanto estava sentado, cortando as unhas do pé, bateu a cabeça atrás. E aí teve de fazer ali um procedimento todo, e depois, agora em dezembro, 2 meses depois, dias depois, descobre-se que em razão da pancada que ele sofreu em outubro, isso causou um problema, uma hemorragia na parte da frente, que é aquele efeito, né, como se a cabeça vai de um lado para o outro com a pancada, e aí acabou prejudicando a parte frontal também. Isso foi detectado após ele se sentir mal, numa tomografia, e principalmente, me dizem, a ressonância magnética. Assim, eu não sou médico, tá? Tenho conhecimento nenhum de medicina. Mas o que eu entendi da matéria aqui que se disse é que o cérebro do cara chacoalhou, a pancada foi atrás e o sangramento é na frente. E aí tem que passar por um novo procedimento, porque o primeiro procedimento não estancou, né? Não resolveu o problema. E agora uma nova intervenção que a gente está tentando descobrir a dimensão dela, porque o boletim do Hospital Sírio-Libanês não traz detalhes, que vai acontecer com o presidente da República. Oficialmente só haverá uma entrevista coletiva por enquanto, só amanhã, às 10 horas da manhã. E aí o que me impressiona é isso, né? Por enquanto não tem informação nenhuma do boletim médico, o quanto, né, toda essa situação vem ficando, assim, impressionantemente sem informações para o público, para o brasileiro. O quanto, assim, há uma incógnita, né? Se fosse o Bolsonaro, já tinham até tirado foto do Bolsonaro pelado. Hospital. Já tinham tirado foto, a hora que o médico tá operando, já tinha tirado foto do cérebro do hospital, do Bolsonaro, dentro do hospital, e tirado a foto lá que o cérebro do Bolsonaro. Olha lá, é fascista, né? Era assim que a imprensa ia estar. Olha lá, o Bolsonaro abriu um pedacinho do cérebro aqui, ó, é igual o do Mussolini aqui, ó, igual do Hitler aqui, ó, o cérebro do Bolsonaro. Já tinha uma matéria nesse sentido, né? Então, assim, é ridículo, né, o que tá acontecendo. Chama muita atenção, né, levanta muitas suspeitas a situação que tá acontecendo em relação ao Lula, que pouco se dá de informação, né, para que a população brasileira realmente saiba o que está acontecendo. Mas até lá a gente vai estar acompanhando, vai estar trazendo maiores informações. Esse primeiro trecho aí do vídeo do Dr. Sandro, ele coloca, né, questionamento sobre o quadro de saúde do Lula, e ele fala do tratamento da imprensa, né? Sobre o tratamento da imprensa, cara, o que eu acho, né? O certo é o seguinte: a presidência da República é uma instituição, cara. Né? Então, 58, 60 milhões, em torno de 57 a 60 milhões de pessoas decidem uma eleição no Brasil, né? Mas, número votante, nós temos ali em torno de 110, 120 milhões de pessoas, né? Além de uma população de 206 milhões. Cara, cabe a qualquer, independente de quem é o presidente, deveria ter uma comunicação, né, para a sociedade. Afinal, muito mais do que a vida do presidente da República, ter uma representação, né, para a nação, que o seu representante, né, o seu governante, como é que está a condição de saúde. E a imprensa tem que repercutir aquilo que é
passado, aquilo que é informado, independente do gosto da imprensa, independente se não, né, se torce pela morte, torce pela vida eterna, a imprensa tem que fazer o papel dela, né? Mas nós sabemos que não é assim que funciona, nós sabemos que tem torcida, né? E o que me cabe é não participar de torcida, né? Então, assim, eu não torço para a morte do Lula, assim como eu não torço para a morte do Bolsonaro, eu torço que esses caras, né, deixem de ser políticos, né? Eles não fazendo por merecer, eu gostaria que tivesse novas lideranças e que o povo não votasse neles, né? Agora, se o cara é ladrão, que ele vá preso, né? E que ele não morra, que ele fique na cadeia, né? E a morte acontece, né? Eu já perdi minha vozinha, já perdi avô, já perdi um monte de parente, infelizmente amigos. A morte acontece, né? A gente fica triste, né? Pessoas que a gente gosta, que a gente tem carinho, tem amor. Quem ama o Lula, que vai chorar, né? Quem não ama é mais uma morte, como qualquer outro, né? E por aí que vai, né? Agora, não é só isso, né? Tem um jogo político por trás. E na questão do jogo político, tem todo o que pode ser do Brasil, né, com a morte do Lula. Primeiro, com a morte do Lula, quem assume, né? E aí a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Como é que fica a projeção para 2026, né? Se o Lula morre, se o Lula fica vivo e sai da cena política, né? Não tenho mais condições, não tenho saúde, estou renunciando, né? E não participo mais da política. É isso, pode acontecer isso também, né? E isso tudo já foi pensado, já foi cogitado em 2022, porque o cara é velho. Assim se fosse o Temer, é outro velho. Se bem que o Temer tá bem firme, né? De saúde, visivelmente. Lúcido, principalmente, né? Todas as falas que ele tem, entrevista, enfim, ele tem um português, né? Muito bonito e tal, ele bem lúcido, ele parece ser um coroa que tá bem fisicamente e mentalmente, né? Não só fisicamente, mentalmente. Então, mas nesse ponto o Lula também tava, né, cara? O Lula tá aí, firme, forte, dando entrevista, viajou Isso. mais de 20 países ano passado, cara. O cara viaja rodo, né? Tem mulher nova, tá namorando ainda, fazendo amor, provavelmente, né? Temer também tem mulher nova. Quem tem mulher mais nova? Temer ou Lula? Acho que é o Temer, né? Temer. Então, cara, os caras estão cheios de vida. Vai morrer como, cara? Toda essa estrutura, se tivesse no SUS, meu vozinho morreu lá no SUS, né, cara? Entrou com uma infecção urinária, complicou, morreu, pô. Você acha que um presidente da República vai morrer fácil assim? Não vai, não, pô. não. Tem estrutura, pô. Então, independente se ele vai morrer ou não, a questão é quem tá governando o país, né? E ele vai disputar a eleição em 26, então toda a projeção de cenário muda, né? Muda com o Lula na disputa e sem o Lula na disputa. Vamos continuar ouvindo aqui, vamos ver se o Sandro Gonçalves vai abordar esses temas e aí a gente comenta. Né, do Space Liberdade. William Vac, ele criticou o Lula de uma maneira tão contundente, né, que mostra que, cara, nós estamos desgovernados. Esse aumento da taxa de juros se dá por incompetência do governo. Eu quero que você preste atenção do que o William Vac falou aqui nessa crítica, né? O William Vac critica Lula, que resolve manter a aposta política em popularidade, mesmo consciente de que a economia está sendo destruída. O horizonte é exclusivamente eleitoral. Lula não se deixou impressionar. Parece ter certeza que tudo vai dar certo. Mas para quem? Ou seja, a visão do William Vac, e eu quero que você observe, é que é só populismo. O Lula só pensa no poder pelo poder. Ele só quer reeleição. Esquece qualquer projeto político para o Brasil. Ele só quer reeleição. Olha o que o William Vac... Eu buguei, mano. O cara vai morrer ou o cara quer reeleição, mano? E outra, né? Aquela questão, né? Ele já tem uma idade avançada, né? Quando ele terminar o mandato, ele vai estar com 80 anos, né? Então, acredito que ele tá querendo emplacar outra pessoa aí. Tem gente que cogita a Janja, o Alckmin tá ali, né, mordendo pela beirada, só que tem muita gente aí cogitando a Janja, né? E há também quem diga que o Lula está preparando, eu abro aspas, né, preparando o Haddad para a presidência, né? Lembrando que o Haddad concorreu contra o Bolsonaro, né? Tá preparando taxagem? Taxagem. Que preparação é essa? O cara só aumentou o imposto de tudo, o cara é impopular pra cacete, que prepara esse, mano? Mas aí ele jogou, né?
Falou que ia botar isenção para quem ganha até 5 mil reais, né? Então, a rapaziada, né? Não é bem assim, né, cara? Não é bem isso aí assim. foi o que foi noticiado, né? Tem poréns aí. Vamos ouvir o vídeo, vamos continuar. O Banco Central tornou a principal aposta política de Lula ainda mais arriscada. Elevou em 1 ponto percentual a taxa básica de juros e ameaçou. Essa é a palavra. Ameaçou. Mais 2 aumentos iguais a esse nas 2 próximas reuniões, o que jogaria a Selic para cima dos 14% ao ano. O recorde recente foi um pouquinho abaixo disso ainda no governo Bolsonaro. A aposta política de Lula é escancarada. É manter o pé acelerando a expansão dos gastos públicos como forma de aumento de popularidade e de ganhos, benefícios político-eleitorais. Ele resolveu manter essa aposta no último pacote que apresentou para conter o crescimento de despesas, consciente do risco que uma política fiscal expansionista acelera a inflação, o risco de desvalorização da moeda, que pressiona também a mesma inflação, consequente aumento de taxa de juros, que inibe a atividade econômica. O horizonte de tudo isso é exclusivamente eleitoral. É pensando em como vencer em 2026 que Lula 3 resolveu assumir o risco, esse risco, de que inflação, juros e dólar alto tragam problemas para a economia, mas que seriam amplamente compensados por popularidade vinda dos gastos sociais e vinda pela prometida isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. O cenário externo de incerteza e instabilidade também não ajuda, mas Lula não se deixou impressionar. Parece ter certeza de que tudo vai dar certo. Para quem? Nessa edição vamos tratar também... Vamos lá, o que você precisa entender? Esse ponto, Mano Walter, você tem razão, porque quem faz o pronunciamento é o Haddad, não o Lula. Isso. Né? O Haddad, como ministro da Fazenda, quando ele vai fazer uma pauta em tese positiva, o povão vai entender como positivo. Né? O mercado, o dólar disparou, né? A taxa de juros está subindo. Mas o povão escutou ali, meu irmão, isenção de imposto de renda até 5 mil reais. Exato. O cara que ganha até 5 mil falou: meu irmão, esse cara aí eu voto nele. E a imagem que estaria o Haddad. Nesse ponto, pode ser uma aposta, né? Se vai funcionar, eu não sei, né? Vamos ouvir Dr. Sandro Gonçalves. Entender aqui, tá? O Lula fez a aposta de que não tem problema o mundo tá pegando fogo, tá? Você já viu aquela foto de uma menininha psicopata, né? Que virou um meme, né? Que tá tudo pegando fogo, a casa tá pegando fogo e ela tá com um ursinho assim, tipo assim, com aquela cara de mal, assim, falando, tô nem aí, né? Ela pôs fogo na casa e fingindo de santa. O Lula tá fazendo isso. O Brasil tá pegando fogo. Juros altos e dólar alto tem um impacto na economia que você não tem noção do tamanho. É muito grande. E aí a casa tá pegando fogo e o Lula fala, não, eu vou dar aqui, ó, mentindo, porque o Lira já falou que não vai ter. Olha, vou dar isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Ou seja, enganando o coitado do pobre mais uma vez. E aí o William Vac simplesmente expôs isso. É uma medida populista, mentirosa, que não vai resolver nada. E para você ter uma noção, tá? Isso aqui é insano. O cara adoecer melhora a economia. Não, é insano, cara. Isso aqui é algo que, assim, a gente não pode falar que isso é uma coisa simples e banal. O Lula faz tanto mal à economia brasileira que a simples previsão de que ele pode bater as botas faz com que o mercado, igual um cachorrinho, bane o rabo. Opa, vai dar certo agora, ó, vai dar certo. Olha essa matéria da Folha de São Paulo. A queda do dólar e a alta da bolsa refletem a aposta que o presidente não disputará as eleições em 2026. A simples, migalha de que o Lula já foi, faz a economia reagir. Então, assim, não tem o que falar. Matéria do Estadão para vocês, tá? Presta atenção. Cirurgia, a qual Lula foi submetido, mostrou que, ao menos nos próximos 2 anos, o Brasil precisará lidar abertamente com o tema da sua saúde e da sua idade. Exatamente o retrato do que aconteceu com Biden começa a se desenhar aqui no Brasil. Exato. Lula fora. Lula não tem saúde, não tem idade, não tem competência para estar à frente da presidência da República. É fato. E aí, agora mais do que nunca, né, fica escancarado. O editorial do Estadão escreveu: a saúde do presidente é uma questão nacional. Encarar esse debate é não só legítimo, como incontornável. E a mídia e o PT estão escondendo isso, eles não querem. Bom, cara, caiu o pix do Bolsonaro porque chegou a vez de dar a César o que é de César, né? Então, quando eu falo mal do Bolsonaro, dizem que caiu o pix do Lula, né? Então agora eu vou falar mal do Lula, vai cair o pix do Bolsonaro, é isso? Certo, é isso aí. Rapaziada, o que acontece? O Lula é um cara popular? O Lula tem prestígio? Faz sentido, né? O Brasil, né? O mercado, quando fala na questão econômica, né? A Faria Lima lá, né? A Bolsa de Valores, né? A Bovespa. Faz sentido, né? O mercado ficar
triste, né? Cara, e agora? O que será do Brasil? A instabilidade econômica se o presidente morrer? Não faz nenhum sentido, cara. O Lula é impopular, né? O Lula, a árvore dele é cheia de frutos podres, né? Ele não tem nenhum prestígio com a população, né? Não deveria ter, né? Sequer com a base que apoia ele, né? Por conta do histórico. Ele não honra nem o que ele diz que defende, né? Então, assim, não faz nenhum sentido, né, as pessoas continuarem com esse amor à persona, né, à pessoa, né, aos feitos do Lula, né? Então, eu preciso te lembrar, né, que o Lula, desde lá de 89, disputando a eleição, né, falando do trabalhador, falando contra os bancos, a pobreza, a educação. Talvez isso fosse romântico e fizesse até seduzir a população. E a população, de fato, cara, é muito sobrecarregada, leva esse país, né, sozinha, carrega esse piano sozinho. A população paga impostos caríssimos, pode não pagar imposto direto, que é o tal do imposto de renda, né? O camarada que ganha ali acima de 4 mil, alguma coisa, eu nem lembro mais a tabela, paga 27,5%, né? E isso parece um peso absurdo, né? Nossa, 27,5% realmente é pesado. Eu pago 27,5% de imposto de renda. Mas o camarada que ganha um salário mínimo, R$ 1.412, ele paga imposto a rodo, porque ele paga ICMS, ele paga nos produtos. Cara, se ele tem um carrinho, ele paga caríssimo na gasolina. Ele paga imposto de todas as formas, sem saber, né? Sem fazer uma declaração de imposto, né? Ele paga no produto, infelizmente. Aqui, ó, eu tô com a cafeína aqui da Glowf, ou a minha camisa da Insider, o cupom tá aparecendo aqui, ó. O cara paga um volume enorme de imposto em qualquer produto que ele compra. Para manter quê? Para manter essa estrutura, né? Para manter os altos salários, para manter toda essa estrutura pesada. Não é isso? Então, que prestígio, cara, o Lula, depois de 20 anos no poder, porque ele teve o tempo dele no poder, depois teve a Dilma, né? E agora ele voltou. São 16 anos, né, de governo do PT. Cara, eu te pergunto, nós estamos com melhores índices de educação? A pobreza, o povão mudou a vida das pessoas? Ah, educação é para longo prazo. Sim, cara, de 2002 até 2024, são 20 anos, é uma geração inteira. Quais são os feitos da árvore desse senhor, cara? Fora isso, Petrolão, Mensalão, esquema dos Correios, né? Lava Jato. Tudo isso. Aí o cara foi preso, voltou, tá governando aí. Cara, faz sentido realmente essa população inteira ficar preocupada, né? E um cara que não era nem pra estar aí, pô. Agora, pelo que consta, em 2022, ele teve 60 milhões de votos, né? A imprensa, que outrora batia, parou de bater porque tinha um inimigo, né? Tinha um inimigo maior, que era o Bolsonaro. E naquela época, questionavam a condição de saúde do Bolsonaro, né? E a imprensa batia, continuava batendo, independente do cara estar doente ou não. Então eu acho o seguinte, cara, independente do Lula estar doente, se ele vai morrer hoje ou daqui pra frente, né? Ou se ele vai ficar velhinho até os 100 anos aí, sem estar na política ou estando na política, é um camarada que você olha o histórico dele, ele não merece nenhum tipo de prestígio, né? Então, cara, se ele vai morrer ou não vai, pouco importa. Fato é, o dólar tá 6 conto, né? O arroz tá R$12, 1 quilinho de arroz, o azeite tá mais de R$50, o feijão tá R$12, né? A banana, 1 quilo de banana custa R$10, R$12 no mercado. Eu comprei um abacaxi a R$11. R$11 um abacaxi.
Ontem. É o tal do descascar um abacaxi, né? R$11 um abacaxi. R$11 o irmão. abacaxi, sério. De verdade. Então, rapaziada, é isso. Então, se você é povão, vem cá, o teu filho, você é povão, você é um trabalhador que ganha pouco, né? O teu filho tem escola básica, tem educação, o SUS tá bom. É isso, cara. Então, assim, cara, pouco importa, né, cara? Pouco importa. Eu acho que ele deveria disputar a eleição em 26 e perder, né? Não deveria nem ter ganho em 2022, né? Mas ganhou, né? E perder. Agora, se o cara apresenta uma saúde piorada e o dólar cai e a economia, né? Em tese ali, a Bolsa de Valores, né? Comemora, sobe, né? O valor das ações, né? E tudo isso mostra que esse cara, ele apresenta, né? Um cenário de incompetência na gestão. Não é isso? Então, cara, sendo isso, nós temos que especular o seguinte, né? De hoje para frente, será que o sistema vai morrer abraçado com o Lula ou o sistema vai dar um pé na bunda do Lula? Tá aí um bom pretexto, né? A saúde dele, né? E ele vai fazer 1, 2 cirurgias que seja. Pode ser que o sistema fale para ele, Lula, usa aí, tu tem a tua saída honrosa, digna. Fala que você vai renunciar, que você vai ter um tratamento de saúde. Porque é o seguinte, se a economia vai mal, o dono do dinheiro começa a perder. Quando o dono do dinheiro começa a perder, ele começa a movimentar o sistema, né? Você lembra que a Dilma, quando estava com a economia ruim, todo mundo batia. Por quê? Porque economia ruim faz todo mundo perder dinheiro. Faz o dono da Globo perder dinheiro, o dono do Itaú perder dinheiro, o dono de todo mundo que movimenta, todas as empresas, todo mundo está perdendo dinheiro. Aí o que fizeram? Temer, aquece. E o Temer estava ali, não era à toa, não. E agora tem um personagem chamado Alckmin, né? Então, Alckmin já está aquecendo? Já está pronto para entrar no jogo? Porque ele pode entrar, não necessariamente com a morte do Lula, né? Ele pode entrar com o Lula renunciando para tratar da saúde. Você duvida? 2025, né, vai ser agitado no mundo e no Brasil. O Lula, quando ele caiu do banheiro, ele não foi lá no BRICS passar pelo mal-estar, né, lá na Rússia de vetar a Venezuela. Então ele fez por videoconferência, né? Mandou o representante, fez por videoconferência. Agora tem o Trump, né, tomando posse no dia 20 de janeiro. Então, a geopolítica global vai se movimentar, né? O Lula atacava o Hamas, né? Atacava Israel, né? E considerando o Hamas como um governo legítimo. O cenário está mudando. A Síria caiu, né? O Irã recuou. A Rússia não fez nada. Então, Israel avançando, Trump no poder, será que esse sistema global influencia no Brasil? Se sim, pode ser uma saída honrosa para o Lula, não porque é fake, porque ele tem um bom motivo para falar, ó, tô mal de saúde, vou cuidar da saúde, meu candidato é o Haddad. E ele não vai carregar no ombro dele que ele perdeu a eleição de 26, ele vai gozar que ele ganhou, derrotou o Bolsonaro, e se ele disputasse 26, ele também ganharia. Mas como ele não vai disputar por conta da saúde, ele vai sair grandão, né não? É igual quando eu jogava futebol, quando eu tava ganhando, mais uma revanche, eu falei, não, tem que ir embora, você ganhando, né? Não é não? Isso. Então é isso, pô. Então, ele tem agora a faca e o queijo na mão, porque quem manda não é o peão, né? O sistema que manda, pô. E o Alckmin, se você não entendeu ainda, o Alckmin tá ali, não é à toa, né? Não é à toa. Ele tem uma função, né? Quando o sistema precisar, seja porque o Lula é velho e fatalmente, né?
já está na conta que ele não vai ficar até 2030 governando, provavelmente. Nós falávamos isso em 2022, pô. Seja por um impeachment, seja por uma renúncia, cara. E tudo pode acontecer. Quem manda? Quem manda é o sistema. É a mão invisível, né? Isso. Que movimenta todas as peças. Quer falar, Mano Walter? Não, termina a sua fala. Terminei. Fala. Terminou? Eu, particularmente, concordo com tudo que você está falando e eu acho que a gente vai utilizar essa fala que está sendo feita agora daqui a algum tempo. Semanas, talvez alguns meses. Na época da Dilma, a Dilma, né, foi derrubada, né? E entrou o Temer, e o Temer estabilizou, né? Quem sabe essa crise na economia aí, com a saída do Lula, o Alckmin chega e fala, rapaziada, cheguei, sou aqui, sou aliado do Temer, vou pegar aqui conselho com o Temer e vou botar o Brasil no prumo novamente, vou equilibrar o Brasil novamente. Então, isso pode acontecer e a probabilidade é bem grande, como você está falando. Pois é, cara. Inclusive, nós tivemos um podcast segunda-feira com o professor Vale e ele alertava, 2025 promete. Isso. Mas não promete só no Brasil, não. Promete no mundo, cara. Então, assim, coincidência ou não, né? No dia seguinte, veio a notícia que o Lula foi internado às pressas e fez a cirurgia. Eu vou continuar tentando entender esse cenário, né? E te mostrando aí, né? Esse movimento político, né, um sistema, como o sistema pode se comportar, as projeções, inclusive, Mano Walter, se acontecer de ter uma saída do Lula do jogo, seja por morte, seja por renúncia, para tratar da saúde dele, como é que fica a disputa de 26? E o Bolsonaro disputaria sem o Lula?